Boa tarde, vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Jó, capítulo 19, versículo 25 e Romanos 8, versículo 34. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia 21 de abril, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Jó. Circunstância da escrita. O autor de Jó é desconhecido, mas foi um homem instruído com conhecimento sobre astronomia e a terra. Seu conhecimento incluía terras estrangeiras, vários produtos e profissões humanas. Era familiarizado com plantas e animais. Era um homem sábio e conhecedor da sabedoria tradicional, mas, acima de tudo, era um homem de sensibilidade espiritual. A história de Jó ocorre no período patriarcal. Naquela época, a riqueza consistia na posse de gado e servos, como os outros chefes de famílias patriarcais do Antigo Testamento. Jó cumpria deveres sacerdotais, incluindo a oferta de sacrifícios por sua família. Assim como outros patriarcas, Jó viveu mais de 100 anos de idade. Geograficamente, tudo ocorreu no norte da Península Arábica, na terra de Uz, muitas vezes associada a Edom. Outros amigos de Jó também tinham associações com pessoas do sul ou edomitas, assim como tinha o jovem Eliú. Contribuição para a Bíblia. O livro de Jó ensina que o sofrimento vem para todos, tanto para os justos quanto para os injustos. Em última análise, Deus controla todas as situações da vida, incluindo a limitação do poder de Satanás. O conforto e a força do Senhor estão presentes e disponíveis para aqueles que confiam. Embora mostre a questão do sofrimento, o livro de Jó concentra-se mais na natureza da conduta humana perante um Deus soberano e santo, em harmonia com o resto das Escrituras. O livro ensina em até mesmo uma prática consistente da religião é insuficiente sem um relacionamento de coração genuíno com Deus. A resposta para os problemas e objetivos da vida se encontra em uma reverência adequada àquele que é perfeito em todo o ser e ações. O homem não precisa apenas confessar Deus, mas deve entregar-lhe tudo, deixando que ele verdadeiramente seja Deus em todas as áreas da vida. A pessoa sentirá que ele é mais do que suficiente. Estrutura. O escritor de Jó era um contador de histórias habilidoso que artisticamente caracterizou as distinções entre o protagonista Jó, o antagonista maior Satã e os antagonistas menores, os três amigos e Eliú. A caracterização demonstra que o próprio Deus é o protagonista final, o herói da história. Satanás desafiou tanto a Deus quanto a santidade de Jó. Embora os três consoladores de Jó tinham aplicado a sabedoria tradicional às citações dele, cada um fez de uma maneira diferente. Elifaz, o racionalista, argumentou com Jó. Bildade, o defensor, procurou defender Deus, e Jofar agiu como um promotor. O jovem Eliú serviu como uma influência mediadora na preparação do discurso divino que se seguem. O escritor construiu um enredo bem desenvolvido em torno de diálogos dramáticos. O fato dele ter relatado a aprovação de Jó em forma de história não significa que o patriarca não tenha sido uma pessoa real que passou por uma verdadeira aprovação. Spurgeon em Jó. A prosperidade de Jó prometia mais estabilidade do que qualquer outra coisa abaixo do sol, mas além das nuvens, o espírito do mal enfrenta o infinito espírito do bem em uma extraordinária conversa. Quando chamado para explicar seus feitos, o espírito do mal se gabou que tinha ido rodear a terra. Ele havia marchado em todos os lugares como um rei em seus próprios domínios, livre e desimpedido. Quando o grande Deus lembrou que entre os homens havia pelo menos um coração onde ele não tinha lugar e onde seu poder não era reconhecido, ou seja, o coração de Jó, o maligno desafiou Jeová a testar a fidelidade do seu servo e disse-lhe que a integridade do patriarca se devia à sua prosperidade, que ele servia a Deus e se desviava
do mal porque achava sua conduta vantajosa para si mesmo. O Deus do céu aceitou o desafio do maligno e deu-lhe permissão para tirar todas as misericórdias que o espírito do mal afirmou serem as causas da integridade de Jó. Veremos isso, a mutualidade de todas as coisas terrenas. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Jó. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó, capítulo 19, versículo 25. A essência do consolo de Jó reside naquela pequena palavra meu. Meu Redentor, e no fato de que o Redentor vive. A apegar-se ao Cristo vivo, precisamos nos apropriar dele antes de desfrutarmos dele. De que me adianta o ouro na mina? Homens são mendigos no Peru e imploram seu pão na Califórnia? É o ouro que a minha bolsa que irá satisfazer? É o ouro em minha bolsa que irá satisfazer minhas necessidades quando compro o pão de que preciso? Que utilidade teria um redentor que não redime a mim, um vingador que não reivindica o meu sangue? Não se contente até que pela fé possa dizer sim, eu me entrego ao meu Senhor vivo, ele é meu. Talvez o segure com a mão enfraquecida, pois pensar ser presunçoso dizer, ele vive com o meu redentor. Ainda assim, lembra-se de que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa pequena fé lhe permitirá dizer isso. Mas há outra expressão aqui que demonstra a forte confiança de Jó. Eu sei. Dizer eu espero, eu confio, é confortável. Há milhares no rebanho de Jesus que nunca vão chegar tão longe. Contudo, para alcançar a essência da consolação, você deve dizer eu sei. Cés, porém, e talvez são os assassinos seguros da paz e do conforto. Dúvidas são brumas sombrias em momentos de tristeza, como vespas, elas ferroam a alma. Se eu tenho qualquer suspeita de que Cristo não é meu, então há um vinagre misturado com o fel da morte. Mas se eu sei que Cristo vive por mim, então a escuridão não é escura, mesmo a noite é luz para mim. Certamente, se Jó naqueles tempos antes da vinda do advento de Cristo, pode dizer, eu sei, nós não devemos falar com menos segurança. Deus proíbe nossa positividade se torne presunção. Vejamos se nossas evidências são certas para que não construir sobre elas uma esperança infundada, e então não vamos nos satisfazer com a mera fundação, pois é um dos cômodos de cima que temos uma visão mais ampla. Um Redentor vivo, verdadeiramente meu, é uma alegria indescritível. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da carta do apóstolo Paulo, da Bíblia Spurgeon, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, da Bíblia Spurgeon, para a gente poder ler o nosso devocional da noite. Visão geral. Autor. Paulo, o autor, era um hebreu de descendência natural de Tarso, na Cilícia, e educado por Gamaliel, grande professor farisaico. Paulo foi um dos perseguidores mais implacáveis dos primeiros cristãos, mas foi convertido pela aparição repentina do Senhor ressuscitado. Ele começou a pregar em Damasco, mas por causa da perseguição foi para a Arábia. Retornando de lá, visitou Jerusalém e Damasco, e depois foi para a Cilícia, onde sem dúvida realizou um trabalho evangelístico até Barnabé procurá-lo em Tarso e o levar a Antioquia, onde trabalharam por um ano. Depois disso, os dois foram a Jerusalém com contribuições para os irmãos. Ao retornar a Antioquia, ele foi chamado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, no qual continuou até a sua morte, fazendo pelo menos 3 grandes jornadas missionárias em que sofreu durante e depois um longo martírio até a sua morte. A epístola a motivação da Epístola aos Romanos. Paulo desejava ir a Roma e agora espera fazê-lo em breve. Ele pôde, portanto, ter desejado que soubesse de sua doutrina antes de sua chegada, especialmente porque talvez
tivessem ouvido alguns relatos falsos sobre ela. Foi logo depois que escreveu Gálatas e a mente de Paulo estava cheia da doutrina da justificação, ele pode ter desejado escrever mais sobre o assunto, dando ênfase especial ao lado divino da doutrina, assim como já tinha dado ao lado humano no livro de Gálatas. Deste modo, ele também pode ter sido mal interpretado em Gálatas e desejava ampliar seus ensinamentos. Em Gálatas, o homem é justificado pela crença. Em Romanos, Deus dá sua própria justiça ao crente por sua justificação. Febe, uma mulher de influência e caráter cristã, amiga de Paulo, estava prestes a ir para Roma, partindo do litoral de Corinto. E ele não teve uma boa oportunidade para enviar a carta, mas poderia, de certa forma, prestar-lhe um serviço ajudando na sua apresentação. A igreja em Roma, sem dúvida, estava em uma condição muito próspera no momento dos escritos de Paulo. Talvez tenha sido organizada por alguns judeus que ouviram e creram enquanto estavam em Jerusalém. Provavelmente no dia de Pentecostes. Embora seus membros incluíssem judeus e gentios, Paulo a considerava como sendo uma igreja, especialmente igreja gentia. Alguns erros de doutrina e prática haviam adentrado as igrejas e precisavam ser corrigidos. Eles pareciam ter entendido mal o ensinamento de Paulo e o confiado de que ele ensinava que quanto maior o pecado, maior a glória de Deus. Ele pensava que devemos pecar a fim de obter mais graça e, portanto, poder feito o seu ensinamento de justificação pela fé é uma desculpa para a conduta imoral. Os judeus não reconheciam os cristãos gentios como iguais no reino de Cristo. Por outro lado, alguns dos irmãos gentios olhavam com desprezo para seus limitados e preconceituosos fanáticos irmãos judeus. Paulo, portanto, pretendia conquistar os judeus para a verdade cristã e os gentios para o amor cristão. A conexão de Paulo com a igreja. Ele nunca esteve lá até esse momento, e não é provável que outro apóstolo tivesse estado lá, pois então Paulo não teria planejado ir, já que sua regra não era ir aonde outro havia trabalhado. Isto causa um duro golpe no catolicismo, alegando que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Se Paulo não o seguiu, Pedro não estava lá, e a tese mais importante do papado é derrubada. Paulo tinha, no entanto, muitos amigos íntimos e conhecidos em Roma, muitos dos quais foram mencionados no capítulo 16. Entre eles estavam seus velhos amigos Áquila e Priscila. O argumento do livro. As doutrinas do livro são consideradas e discutidas sobre quatro preposições principais. Todos são culpados diante de Deus, tanto judeus quanto gentios. Todos os homens precisam de um Salvador. Cristo morreu por todos os homens. Todos nós, pela fé, somos um corpo em Cristo. Período da escrita provavelmente em Corinto, por volta de 58 depois de Cristo. Tema: o dom da justiça de Deus como nossa justificação que é recebida pela fé em Cristo ou justificação pela fé. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 28 ao 39, que é o que engloba o nosso versículo base do devocional de hoje. Pelo propósito determinado de Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o qual está à direita de Deus. Romanos 8, versículo 34. Aquele que um dia foi desprezado e rejeitado pelos homens ocupa agora a honra posição de filho amado e honrado. A mão direita de Deus é o lugar de majestade e favor. Nosso Senhor é o representante de seu povo. Quando ele morreu em seu lugar, eles tiveram o descanso. Quando ressuscitou por eles, tiveram liberdade. Quando se sentou à direita de seu Pai, eles tiveram favor, honra e dignidade. A ascensão de Cristo é a elevação, a aceitação, a consagração e a glorificação de todo o seu povo, pois ele é a sua cabeça e seu representante. Sentar-se à direita de Deus, então, é para ser visto como a aceitação da pessoa do fiador. A recepção do representante, portanto, a aceitação de nossa alma. Ó Santo, veja nisso a sua libertação, certo da condenação. Quem os condenará? Quem poderá condenar os homens que estão em Jesus à direita de Deus? A mão direita é o lugar de poder. Cristo à direita de Deus tem todo o poder no céu e na terra. Quem lutará contra o povo de tal poder investido em seu capitão?
Ah, minha alma, o que pode destruir se o Onipotente for o seu socorro? Se está coberto pelo escudo do Todo-Poderoso, que espada poderá feri-la? Descanse em segurança, se Jesus é seu rei decisivo e colocou os seus inimigos debaixo dos seus pés, se ele venceu o pecado e a morte e o inferno, e você está representado nele, não há qualquer possibilidade a ser destruída. Jesus, nome tremendo, afugenta todos os nossos inimigos. Jesus, o manso cordeiro irado, um leão está na luta. Toda a honra do inferno resistiu. Nós derrubamos a ordem do inferno e vencendo-os pelo sangue de Jesus. Ainda vamos seguir conquistando. E esse é o devocional da noite. E assim encerramos o devocional do dia 21 de abril. Amanhã, quarta-feira, nós voltamos com a programação normal. Devocional da manhã aqui no Instagram por volta das 8 horas e o devocional da noite lá no TikTok por volta das 8 horas também da noite. Então tenha um bom resto de feriado, um bom terça-feira e até o próximo.